Opa, e aí, tudo bem? Esse é o segundo vídeo da Maratona Enem aqui do canal Almada Consultoria. Assista ao primeiro no link abaixo. Eu sou o professor Átila Almada e nós estamos aqui junto a carros, motos, aviões e outras participações especiais para comentar algumas questões do Enem e deixar você mais preparado para a prova. Bora? Primeira questão que eu trago hoje, começa já com Águas de Março, grande mestre Tom Jobim, Antônio Carlos, brasileiro de Almeida Jobim, nosso maestro soberano, música lançada em 1972 pela Elis Regina, num LP, num disco de vinil chamado apenas Elis, e no ano seguinte, 73, pelo Tom, no disco Matita Pere. Ele traz o início, da Águas de Março, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é a peroba do campo, é o nó da madeira, caingá, candeia, matita pereira e por aí vai. É madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira. Depois, ele traz um segundo texto do Arthur Nestrovsky, violonista, pesquisador, grande violonista brasileiro, que escreveu, tem várias obras dedicadas à análise de poetas da música, de compositores e de canções. Do livro Três Canções de Tom Jobim, editado pela Cosac Naif aqui de São Paulo, o Enem pinça o seguinte trecho. A inspiração súbita e certeira do compositor serve ainda de exemplo do lema antigo: nada vem do nada, para ninguém, nem mesmo para Tom Jobim. Duas fontes são razoavelmente conhecidas. A primeira é o poema O Caçador de Esmeraldas, do mestre parnasiano Olavo Bilac. Foi em março, ao findar da chuva, quase a entrada do outono, quando a terra em sede requeimada bebera longamente as águas da estação. Aqui tem a ver com o refrão, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no meu coração. E a outra é um ponto de macumba, gravado com sucesso por J.B. Carvalho, do Conjunto Tupi. É pau, é pedra, é seixo miúdo, roda baiana por cima de tudo. Combinar Olavo Bilac e macumba já seria bom, mas o que se vê em Águas de Março vai muito além. Tudo se transforma numa outra coisa e numa outra música que recompõe o mundo para nós. O que essa questão traz logo de cara? Comparação, análise de dois textos. Então você tem a música, a melodia e a letra do Tom, aqui no caso só a letra, mas a melodia é diferente, obviamente, de um ponto de macumba, assim como é diferente do ritmo dos versos do Olavo Bilac, e a letra do Tom que bebe dessas duas fontes. Vale lembrar que nessa música o Tom é autor sozinho. Ele fez a melodia e a letra inspirada pelo menos nessas duas que estão no trechinho. E aí a pergunta diz o seguinte: ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o texto 2 destaca. Então veja, ele quer a sua interpretação do segundo texto em relação ao primeiro. A letra de Águas de Março não está aí à toa. Ela estabelece uma referência que é retomada no texto 2. Ele quer que você olhe para o 2 e diga, bom, o que ele destaca do 1? O que está no texto 2, evidenciado aqui pelo trechinho do texto 1. Vamos lá. Diálogo que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional. Isso é verdade? Verdade. Nós temos duas tradições citadas aqui bem distintas entre si. A primeira delas, o parnasianismo de Olavo Bilac, ali no finalzinho do século XIX, um poema extremamente bem trabalhado. Olavo Bilac e os parnasianos valorizavam ao extremo a forma, a composição poética, as palavras, o ritmo, as rimas. Eram poemas preciosistas no vocabulário, beirando a erudição. E do outro lado você tem um ponto de macumba, uma canção de domínio público vinda de uma religião de matriz africana. Portanto, de um lado há uma erudição, do outro há a cultura genuinamente popular. São tradições diferentes, sim, e ambas fazem parte da cultura nacional. O A nos parece certo, mas como aqui nós temos tempo e a nossa ideia é mostrar todas as alternativas para você, vamos ver os outros. Letra B. Singularidade com que o compositor converte referências eruditas em populares. A letra B seria verdade somente se não houvesse a menção ao ponto de macumba. Se houvesse só a menção à poesia de Olavo Bilac, eu até poderia considerá-la uma referência erudita. Mas há a menção a um ponto de macumba que já é
uma referência popular, portanto não se trata de uma conversão de erudita em popular. É a própria popular ressignificada. Letra C. Caráter inovador com que o compositor concebe o processo de criação artística. A letra C é desmentida pelas 3 primeiras linhas do texto. A inspiração súbita e certeira do compositor serve ainda de exemplo do lema antigo. Nada vem do nada para ninguém, nem mesmo para Tom Jobim. Portanto, o inovador aqui não é o processo de criação artística em geral, é a junção das referências. Ao processo de criação, diz o próprio Nestrovsky, nada vem do nada. Não se parte do zero, portanto, não é uma inovação absoluta. Letra D. Relativização que a letra da canção promove na concepção tradicional de originalidade. Não é a letra da canção que relativiza a concepção tradicional de originalidade, aliás, tampouco esta concepção de originalidade é o foco do texto. O que o Nestrovsky quer é mostrar o seguinte: o Tom Jobim não partiu do zero, mas existe a originalidade da junção. Ele não está debatendo a originalidade em si ou o processo de originalidade como um todo na concepção artística. Essa questão, essa letra, a letra D, pode nos levar a uma certa confusão, mas na verdade o foco não é este, o foco não é a originalidade em si. Ok? Letra E. Resgate que a letra da canção promove de obras pouco conhecidas pelo público no país. A letra E é um chute na arquibancada, porque em nenhum momento Arthur Nestrovsky fala de obras mais ou menos conhecidas. Por mais que o estudante que vai prestar o Enem talvez não tenha uma referência precisa, ou de Tom, ou de Olavo Bilac, ou do Ponto de Macumba, como ele está pedindo a resposta em função do texto, o Arthur Nestrovsky em nenhum momento coloca valor ao mais ou menos conhecido, portanto, eu não posso assinalar a letra E porque ela não faz parte do que está em debate. Chegamos à resposta que é, obviamente, a letra A. Diálogo que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional. Como eu disse para você, por um lado, a poesia parnasiana, a poesia com a forma elaborada, a poesia até com certo preciosismo de Olavo Bilac. Por outro, a referência popular, a religião de matriz africana. Então, 2 tradições diferentes, ambas da cultura nacional. Letra A, sem sombra de dúvida. Segunda questão do dia. Senhor juiz, texto de Cordel, que aliás está no Migalhas, que é um site jurídico. Eu até peguei aqui o nome para vocês. Ronaldo Cunha Lima é o autor do texto. Pecado do Enem não colocar. O Enem coloca apenas o site que consultou, mas não coloca quem escreveu. Ronaldo Cunha Lima, um advogado do Nordeste, que fez uma petição em forma de cordel. Senhor juiz, o instrumento do crime que se arrola nesse processo de contravenção não é faca, revólver ou pistola. Simplesmente, doutor, é um violão. Será crime, afinal? Será pecado? Será delito de tão vis horrores perambular na rua um desgraçado derramando nas praças suas dores? Mande, pois, libertá-lo da agonia, consciência assim nos insinua. Não sufoque o cantar que vem da rua, que vem da noite para saudar o dia. É o apelo que aqui lhe dirigimos na certeza do seu acolhimento. Juntada dessa aos autos nós pedimos, e pedimos, enfim, deferimento. Muito bem. Este habeas corpus, em formato de cordel, já me diz enunciado, transgride o rigor da linguagem jurídica. Obviamente, porque a linguagem jurídica não admitiria, em tese, os versos. O processo ou a petição ela é descritiva, narrativa de fatos e depois argumentativa no momento do apelo. Ao transgredir o rigor, o que acontece aqui? Letra A. A petição permite que a narrativa seja objetiva e repleta de sentidos denotativos. Justamente o contrário. Ela não é objetiva. Objetiva seria baseada apenas nos fatos. Ela é subjetiva, porque você tem a interpretação poética dos fatos. Então, você tem um eu lírico aqui contando ou pedindo algo para o juiz. E segundo, os sentidos não são denotativos, são conotativos, não são só sentidos literais, ipsis literis, o que está no dicionário, o sentido frio da palavra. Existe aqui a linguagem figurada que faz parte da formação da poesia. Então, a letra A fora, porque ela diz exatamente o inverso do que ocorre. Letra B. Ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, a petição mostra que o cordel explora termos próprios da esfera do direito?
Não. Até porque os termos que estão aqui fazem parte, primeiro, de um vocabulário mais amplo. Você vai dizer, mas deferimento faz parte da esfera do direito. Faz, mas não apenas. Se você vai, por exemplo, a um serviço público e você faz um requerimento, o requerimento vai ter lá, nestes termos, pede deferimento e você assina. Então, os termos aqui, ok, não são exatamente termos do dia a dia, mas não são termos exclusivos do direito. Portanto, não pode ser AB. Além disso, o cordel, em geral, não serve para explorar esse tipo de linguagem. O foco do cordel é o fato que se conta. Letra C. Ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, demonstra que o jogo de linguagem proposto atenua a gravidade do delito. Sim, atenua. Obviamente, quando ele traz aqui essa linguagem poética e ele diz simplesmente é um violão, doutor, não é faca, revólver ou pistola, é só um violão, não é crime, ele é um desgraçado que perambula na rua, derramando nas praças suas dores. Então, o que ele faz? Ele atenua o delito e ele coloca em voga os sentimentos do réu, daquele que será julgado e para quem se pede o habeas corpus. O delito não é grave, porque o delito dele foi amar e cantar nas praças suas dores, ainda que com um violão rapinado. A C parece certa. Vamos ver as duas próximas. Letra D. Exemplifica como o texto em forma de cordel compromete a solicitação pretendida. Não, não compromete. Fica bem claro aqui que se pede um habeas corpus e uma liberação desse réu. O que ele compromete, se fosse para usar este verbo, comprometer, seria o texto jurídico tradicional. Mas a solicitação está bem clara, não pode ser a D. Letra E. Esclarece que os termos crime e processo de contravenção são sinônimos. Não são exatamente sinônimos. O crime é o resultado do processo de contravenção. O processo é tudo aquilo que leva ao crime, o crime é a consumação. Beleza? Então, eliminamos A, B, D e E. Claro, a resposta é a letra C. Essa petição de habeas corpus, ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, demonstra que o jogo de linguagem proposto atenua, suaviza a gravidade do delito. Eu volto amanhã para falar para vocês sobre possíveis temas para a redação do Enem. Continue acompanhando a nossa maratona. Aproveite para se inscrever aqui no canal, receber todos os nossos outros conteúdos, ative o sininho das notificações. Siga a gente no @Almada Consultoria, que é o nosso Instagram, e em almada.consultoria@gmail.com, o nosso e-mail. Mande sugestões de pauta. Até amanhã e aquele abraço.